Cheguei! Fala galera, aqui estou eu, professor Fernando Souza, e vocês? É isso aí! Eu falei faraó! Muito bem, essa foi a nossa revisão sobre o Egito Antigo. Tô brincando com vocês, gente. Esse vídeo meu lembrou uma música, a música da década de 90. I'm a scat man. Estou aqui para poder fazer uma mini revisão, uma aula revisão, para você que vai fazer alguma prova, para você que vai fazer algum teste, quer revisar algumas coisas sobre o Egito Antigo. O Egito Antigo, gente, é uma das grandes civilizações da história da humanidade. Não é à toa que Ó, escutou? Meu forninho? Minha comida tá pronta. Mais ou menos. Mas comida, né? Comida é comida, viu, gente? O Egito Antigo é uma das grandes civilizações do mundo, como eu estava dizendo, e também, por isso, ela é considerada tão misteriosa, não se explica algumas coisas, não se entende outras coisas, e ao mesmo tempo a gente tem muita coisa sobre o Egito, certo? Mas aqui vai algumas coisas básicas e didáticas sobre o Egito. A primeira coisa que você tem que saber é que essa civilização ela só foi possível graças ao Rio Nilo. Assim como outras civilizações que surgiram quando surgiu o Homo sapiens sapiens, a agricultura, a sedentarização, surgiu perto de rios. Então, um grande historiador chamado Heródoto falava que o Egito é uma dádiva do Nilo. O que quer dizer isso? Dádiva quer dizer presente. Então, o Egito só existiu por conta do rio Nilo. E é esse rio Nilo que vai fazer do Egito um grande centro agroprodutor, né? Em uma grande civilização, porque não vai faltar comida. Não vai faltar comida, não vai faltar mão de obra. Então, em meio a um deserto no norte da África, vai surgir uma civilização em que deuses e homens vão conviver, segundo a lenda, segundo a história, e que eles vão ser muito poderosos. Para vocês terem uma ideia de quanto tempo durou essa civilização, a grande rainha Cleópatra, que é muito conhecida, ela está muito mais perto da invenção do celular, a vida dela no caso, né, do que da construção da pirâmide de Gizé, para vocês terem uma noção. E ela foi uma das últimas grandes rainhas da história do Egito. E por falar nisso, vamos falar logo da hierarquia social. A hierarquia social no Egito, ela é muito bem demarcada. Você vai ter o faraó, que é considerado uma divindade, um deus. Você vai ter ali a nobreza, a família do faraó, os grandes proprietários de terra. O faraó, além de ser considerado um deus vivo, gente, ele era o principal sacerdote, ele era o principal arquiteto, ele era o principal guerreiro, ele era o principal militar, ele era o principal de tudo, tá? E é por isso que esse regime é teocrático. Teo quer dizer Deus, crático poder. Então, um poder ligado a Deus, a forma de governar envolve a religião. Logo depois a gente vai ter ali da nobreza os altos funcionários e os sacerdotes, que é como se fosse quase a mesma coisa. Por exemplo, um alto sacerdote, ele vai estar muito perto ali do faraó, porque ele vai estar representando a religião, os templos e cuidando disso. E também o vizir, por exemplo, que era uma espécie de gerente do Egito. Era uma pessoa de confiança, normalmente um parente do faraó, que estava ali justamente para poder organizar, cobrar impostos, servir de justiça, de aplicação da polícia. Então ele estava ali justamente para isso, certo? Então você vai ter altos funcionários e os sacerdotes, logo abaixo os militares, e depois dos militares a gente entra na categoria menor, que é menor a nível de prestígio social, que são os comerciantes, os artesãos, e por último lá vai estar os camponeses, que vai ser chamado também de felas, e os escravos. Os escravos vai estar na base. Professor, tem muita diferença entre camponeses e escravos nesse momento? Tem a diferença porque é escravo, né? É mercadoria, você pode matar, não tem problema. E o camponês não, ele é livre, porém ele vai trabalhar muito, vai ser muito explorado. Ele vai trabalhar diretamente nas terras do faraó,
dos sacerdotes, da nobreza. Quando tem a construção de uma grande obra, ele vai ser convocado, como as pirâmides. Não foram só os escravos que ajudaram a fazer as pirâmides. Então, os camponeses, eles vão ser a grande massa trabalhadora ali também. Um detalhe para essa hierarquia social: alguns tinham cortes de cabelo específico e roupa específica para poder usar. Era comum que os camponeses tivessem um tipo de roupa, os escravos, e um tipo de corte de cabelo. E, assim como algumas roupas só a nobreza podia usar, e uma específica só o faraó podia usar. Interessante. O faraó, gente, ele não podia nem ser tocado por uma pessoa que não tivesse autorização dele. Só para vocês terem uma ideia de como isso é forte, certo? Então a gente tem uma hierarquia social muito bem definida e cada um com o seu papel. Eu esqueci de falar dos escribas. Os escribas aí entram também como funcionários. E eles tinham importância muito grande porque eles estavam ali para escrever, para fiscalizar, para anotar as coisas do Egito. A gente não pode esquecer de falar nessa mini revisão aqui sobre o Egito, também da religião. A religião é muito presente no Egito. Tudo era voltado para a religião. Para vocês terem uma ideia, a arte, a escrita, era voltada para endeusar a figura do faraó e para a religião. É por isso que a gente tem tantos desenhos e hieróglifos sobre o Egito, porque tudo era voltado para isso. E, a nível de religião, eles tinham alguns processos bem interessantes. Além de acreditar que o faraó era um deus encarnado, eles tinham também uma referência muito legal, que era a ideia de o corpo ser ressuscitado através da volta da alma. Vixe, eu ia falar a arma. Deus é mais. E aí o que acontece? A alma, quando ela ia para o mundo dos mortos, ela passava por um tribunal, o chamado Tribunal de Osíris, que você já deve ter visto no livro. Nesse Tribunal de Osíris, ele ia ser julgado pelo panteão dos deuses e o coração dele era colocado em uma balança, de um lado e uma pena do outro. Se ficasse equilibrado, quer dizer que ele estaria salvo, né? E se não, ele seria devorado por um deus, o deus Amite, que o deus Amite é uma mistura zoomórfica de 3 animais, que é o hipopótamo, o jacaré, o crocodilo, e o guepardo, o Amite, devorava. E aí a gente já vê uma característica muito clara da religião. A religião egípcia, ela é antropozoomórfica. O que quer dizer isso? Quer dizer que os deuses, eles podem ser misturas de homem, antropo, animais, zoo, e ter uma forma mórfica. Então, quando é antropozoomórfica, é metade humano, metade animal. E quando é só zoomórfica, é só mistura de animal. Por exemplo, esse deus Amite, ele é só zoomórfico, certo? Então, muito conhecido é o Anubis. Anubis, ele é o dono da chave do submundo, vamos dizer assim, que é aquele que tem o corpo de homem e a cabeça de chacal, a cabeça de lobo, certo? Eles acreditavam muito nisso e pensavam muito nessa vida após morte. Então, eles se cuidavam para que isso acontecesse da melhor forma possível. Então, sim, eles acreditavam na ressurreição. Eles acreditavam que a alma passava por esse processo julgatório e voltava para o corpo, para habitar o corpo. Nisso aí, galera, tinha o processo famoso da mumificação, que a gente vê tanto em filmes, etc. e tal, em desenhos. A múmia, então, a mumificação era um processo para conservar esse corpo, já que a alma iria voltar para esse corpo em algum momento, depois desse julgamento. Mas quem fazia essa mumificação não era todo mundo, nem qualquer pessoa. Por quê? Porque era caro fazer, gente. Era uma coisa muito cara. Então, e nem todo mundo tinha condição para poder fazer isso. Então, era muito mais habitual que o faraó e seus familiares, um grupo muito pequeno, fizesse esse processo. E no caso do faraó, era melhor ainda, por quê? Porque ele construía um super túmulo para ele, no caso a pirâmide, ela é um super túmulo, mas ela não é só isso, né, gente? Não dá também para falar tudo sobre a pirâmide em um só vídeo, tá bom? Mas basicamente, dentro dessa pirâmide ia ter uma tumba, né, que seria uma espécie de quarto, uma sala. E lá dentro você guardaria o sarcófago, que a gente pode chamar de caixão, que onde ficaria dentro a múmia do faraó, junto com os seus pertences. Eles levavam coisas que eles poderiam usar na vida após a morte, certo? A tumba mais famosa que foi encontrada intacta é a tumba de Tutankhamon.
um dos faraós mais conhecidos também da história do Egito. Ela foi encontrada intacta em 1927, se eu não estou enganado, ou foi 26 ou 27. E ela foi encontrada intacta, com mais de 5.000 objetos, por um cara chamado John Carter. Então, galera, pô, imagine a emoção do cara, né? Eu ia ficar doido, ia ficar maluco se fosse comigo. Então, a religião era muito importante, certo? A gente não pode esquecer isso. Quando se fala de economia no Egito, a gente também não pode descartar a agricultura. O rio Nilo era um dos poucos rios que tinha periodicamente, pelo menos 2 vezes no ano, a alta das suas margens, que fertilizava ela, o rio transbordava, fertilizando as margens, e aí a galera fazia canais, diques e usava essa terra que ficava muito fértil. Por isso que o Egito produzia muito trigo e muita cevada. Trigo é o que faz um monte de coisa que a gente gosta, que é gostosa. Pão, macarrão, bolo, biscoito. E pode ser armazenado durante muito tempo, né? Que é uma sementinha. E a cevada é que dá origem aí à cerveja, que provavelmente algum parente seu, se você é menor de idade, deve gostar. Se você já é maior e está vendo esse vídeo e gosta de beber, beba com moderação, né, filho? Achei uma nota aqui no meu bolso. E seu pai deve gostar de cevada, eu acho, que faz a cerveja. Tá bom? É isso aí, galera. Eu tô encerrando aqui. Então, essas são as características. No campo econômico, então, a agricultura é o mais forte. O Rio Nilo, além de ajudar na agricultura, ele ajudava como meio de transporte. O governo era um governo teocrático, com a figura do faraó ali na frente, né, organizando tudo. E um grupo famoso que foi escravizado no Egito, já que a gente falou dessa estrutura hierárquica, foram os hebreus, que a gente já estudou esse ano também. Certo? Então fica aí a dica para vocês, uma revisão super básica aí sobre o Egito. Professor, você não falou da música Ei Faraó, de Margareth Menezes, eu pensei que esse vídeo era para falar disso. Não! Esse vídeo aqui não é de curiosidades, esse vídeo aqui quer fazer uma prova, uma revisão. Mas a música é maravilhosa, tá bom? Eu amo a música. E provavelmente você cantou ela errada a vida toda, tá bom? Depois você olha a letra, pesquisa. Um beijo para vocês, boa prova, bom estudo e depois a gente faz um vídeo mais completo detalhando o Egito Antigo. Beijo, fui!